Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Emergência Raiz. Meu nome é Luísa, aqui comigo o Dr. Leonardo Goltara. Tudo bem? E o assunto de hoje é AVC. AVC, junto com o infarto é a grande dupla da emergência, né? A grande dupla. E aí, Léo, eu trouxe pra gente conversar exatamente sobre isso, porque eu sinto que é um déficit muito grande aí nas UPAs, nas salas vermelhas, né? A gente papa muita mosca nesse diagnóstico. Olha, não só papa mosca no diagnóstico, como o pessoal falha muito, Luísa, em dar o diagnóstico e dar a conduta. Talvez AVC sejam os lugares onde a gente veja mais iatrogenia rolando, tanto por ação quanto por omissão, tanto por tomar as condutas que não deveriam, não poderiam ser tomadas, quanto por deixar de tomar condutas que salvam vidas. Talvez a mais emblemática delas, a gente vai falar de trombólise, né? E aí, Léo, assim, como que a gente pode fazer para não papar mosca nesse diagnóstico de AVC no pronto-socorro? Olha, disparado, o mais comum que a gente não pode perder de jeito nenhum. AVC pode ter múltiplas apresentações, Sim. Mas a mais comum que a gente não pode perder de jeito nenhum é o famoso déficit focal agudo, ou seja, apenas uma parte do funcionamento cerebral não está funcionando e isso se instalou de forma aguda. Frequentemente pode ser um desvio de rima labial, né? Boca torta, paciente, eu tô com boca torta, etc. Tal. Pode se apresentar também como um déficit focal agudo motor, propriamente dito, da musculatura. Então, um braço que parou de mexer, um braço que está fraco, uma mão que está fraca, uma perna que está fraca. E isso pode se apresentar também com dificuldade de fala. O paciente não consegue falar e começa a falar embolado, não consegue articular as palavras direito. Eu estou falando assim, o pessoal que está me ouvindo eventualmente não vai entender. O pessoal, a gente não consegue falar, não consegue articular as palavras direito, não consegue se comunicar adequadamente. Eventualmente ele pode estar 100% afásico, não fala nada, ele só fica... e a palavra não sai. Ele compreende, mas não consegue, né, falar. Afasia de compreensão, aprasia de fala. Esses são aqueles que a gente não pode perder de jeito nenhum. Apresentações menos comuns são um rebaixamento global do nível de consciência, o paciente se apresentar já em torpor ou mesmo em coma. Delírio pode ser uma apresentação, não é a mais típica para AVE, a mais típica para AVE é o déficit focal, mas essas outras apresentações podem acontecer também. Então, como não papar mosca, pensa nisso aí. Déficit focal aguda, não dá para papar essa mosca de jeito nenhum. Exatamente. E aqui a gente foca até um pouco mais pro AVE e, né, pro AVE isquêmico do que tanto pro hemorrágico. Eu acho que é menos comum da gente ver, mas lembrar também do clássico, né, da gente observar sempre se esse paciente tem um quadro de cefaleia associado também, né, checar bem esses picos hipertensivos. Então, assim, acho que a história é muito importante. E aí tem coisas que a gente não pode deixar de perguntar para esse paciente. E aí vamos falar um pouquinho delas para clarear pra galera aí, Léo. Olha, a história como um toda, né, tem que ser colhida. Então, quem é o paciente, qual a idade, quais são as comorbidades, como é que foi a instalação do quadro, isso não dá para deixar de perguntar, mas não podemos de jeito nenhum. Tem uma pergunta que é bem específica do AVE, que praticamente a gente não faz em outras enfermidades, em outras comorbidades, em outras doenças, em outras apresentações, mas que no AVE ela é obrigatória, que é quando foi o último momento que esse paciente foi visto bem, normal, sem esse déficit que agora se apresenta. Porque a gente precisa marcar muito bem o tempo de início dos sintomas para que esse paciente seja candidato a alguma terapia de reperfusão, seja trombólise, seja uma trombectomia mecânica. Esse tempo é fundamental. Eu acho que esse é uma coisa que as pessoas costumam papar mosca mesmo, né? Até quando a gente vai fazer essa regulação via SAMU, a gente pega muitos quadros e as pessoas não conseguem definir esse déficit, muitas vezes porque a família é difícil, né, de explicar.
E aí a gente passa até algumas dicas, né? Muitas vezes aquele paciente que acordou já com déficit, então a gente acaba considerando aquela hora que ele foi dormir, né? No nosso delta, e tentar esquematizar isso bem definido para poder ajudar aí a intervenção, né? Desse paciente. Lembrando que dependendo do centro onde você estiver, o tempo não vai contraindicar sozinho a realização de uma terapia de reperfusão. Todo mundo fala muito, a gente vai chegar nisso, a gente vai falar das famosas 4 horas e meia desde o início do déficit, mas esse tempo pode ser estendido se você estiver num centro maior e você tiver uma comprovação, por exemplo, por ressonância, de que tem área do cérebro viável que dá para correr atrás de alguma reperfusão. Tá? Então o tempo é muito importante, mas antes que a gente avance no episódio aqui, lembrar que ele sozinho não necessariamente vai excluir a sua tentativa de reperfundir aquele cérebro de alguma maneira. Pode ser que sim, pode ser que não, dependendo do local onde você está, do centro onde você está trabalhando. Então, acho que a gente falando desse primeiro passo, né, a partir do momento, então, que a gente identifica esse déficit neurológico, a gente vai, logicamente, atender esse paciente no departamento de emergência, seguindo, né, aquele passo a passo, o ABCDE completo, né, do nosso paciente grave na emergência. E aí, dentro dessas peculiaridades aí do AVC, o exame físico, né, que a gente identifica esses déficits, então ninguém está falando aqui para fazer um exame neurológico pormenorizado na emergência, mas eu acho que é válido sim a gente identificar esse déficit, o dimídio, o desvio de rima, lembrar que o lado que a boca vai é o lado do desvio de rima, né, o lado do sorriso, então o outro lado está paralisado, então são algumas dicas para esse exame físico também, né? Exato. E no exame físico, necessariamente medir pressão arterial. Pressão arterial você precisa medir, remedir, trimedir, medir de novo. Você precisa ter um acompanhamento estrito disso aí, porque esse é um dos erros mais comuns, né? Sim. Baixar a pressão quando não devia e deixar de baixar a pressão quando deveria. A pressão arterial é uma pedra de toque ali, é uma questão fundamental de você controlar adequadamente ou mesmo permitir que ela fique um pouco elevada no AVE isquêmico, principalmente no isquêmico, um pouco mais também no hemorrágico. E a gente tem alguns alvos, né, que eu acho que é legal a gente mencionar também. Os alvos permissivos, né, da hipertensão aí permissiva do AVC, uma pressão até 220 por 120, né, 220 de sistólica e 120 de diastólica. Em qualquer situação, acho que 220 por 120 a gente precisa tolerar. Se o paciente, não, nem digo nem tolerar, mas assim, paciente com... Não devemos tolerar pressões acima de 220 de sistólica ou acima de 120 de diastólica em nenhuma situação. Mesmo que seja um AVC agudo, se o paciente chegar lá isquêmico, se ele chegar com 25 por 15, você vai ter que tomar uma providência. Esse número aí, dependendo do guideline que você lê, do consenso europeu, americano, brasileiro, australiano, talvez varie 5 milímetros para um lado, 5 milímetros para o outro. A nossa recomendação aqui no Pod Raiz é o 22 por 12. Acima de 22 por 12 não dá para ficar. Exato. E se esse paciente for, então, né, mais para frente a gente vai chegar nessa discussão também, candidato a trombólise, aí a gente tem um outro alvo, que é o de 185 por 110, que é um alvo aí que vai entrar dentro até das contraindicações absolutas da trombólise depois, então a gente precisa aí dar uma baixada nessa pressão. Além da pressão, tem uma coisa que a gente não pode esquecer no exame físico, Léo. Um copo de água aí... glicemia capilar, né? No ABCDE, a gente fala sobre sintomas neurológicos, né? Você tem o ABCDEFG. Você conhece esse? É o ABC da via aérea, respiração, circulação. Esse todo mundo conhece. E o DEFG é o Don't Ever Forget Glucose. Ou seja, traduzindo, quem não entendeu ainda a minha pronúncia aqui do meu inglês do noroeste, da Escócia, derivado... Don't Ever Forget Glucose, também conhecido como faz a porra da glicemia capilar, merda.
dosa a glicemia capilar, porque hipoglicemia é diagnóstico diferencial muito relevante para todo déficit focal, para todo déficit neurológico, podendo ser focal ou sistêmico. Paciente rebaixado, média glicemia. Paciente com déficit focal, média glicemia também. Don't ever forget glucose. Nunca se esqueça da glicose. Média glicemia capilar, isso é fundamental. Aliás, de vez em quando acontece de ligarem para o SAMU pedindo para regular um AVC. E aí a gente fala, quanto deu a glicemia? Quanto deu a HGT? Pede uma glicemia aí, fulano. E aí a gente vai esperando. Peraí que eu vou ficar na linha. 40 segundos depois, doutora, pode cancelar a ambulância. HGT de 30. Faz a glicose, porra! Faz a glicose, corrige esse AVC aí, que essa trombólise aí é só uma glicose, uma glicose resolve. Exatamente. Uma glicose resolve. Então, né, no atendimento inicial, fazer história, ver déficit, ver exame neurológico, ver quando começou, qual foi o último momento encontrado bem, etc e tal. Mas não esquecer de dosar a glicemia. Jamais, jamais. Dosar a glicemia em todo mundo. Exatamente. E aí a gente foca muito, Léo, e eu tento passar isso para todo mundo que eu tenho contato, que é vamos otimizar o tempo desse paciente, porque tempo é cérebro. Então a gente tem que estar atento aí a esse ictus, né? Então a gente tem mais um alvo aí agora de horas. Sim, normalmente, que é aí que dá para fazer em muitos lugares do Brasil, trombólise venosa, né? Porque se o paciente tem um AVC e você já fez o exame físico, fez o ABC, não se esqueceu da glicose, mediu glicemia, descartou hipoglicemia. Mediu pressão. Mediu pressão, botou a pressão na meta de pressão, menos que 220 por 120. E você continua suspeitando de AVC, você precisa começar a correr. Porque você tem 4 horas e meia para estar infundindo, a partir do ictus, para estar infundindo trombolítico, para estar infundindo alteplase. Então, nessas 4 horas e meia, você precisa fazer o exame físico, a glicemia, você precisa fazer o controle pressórico, quando indicado, e você precisa fazer o diagnóstico em si, né? Fazer a imagem. O mais recomendado é tomografia. Tanto pela disponibilidade, que é muito maior do que ressonância, quanto pela velocidade. A tomografia leva 5 minutos, uma ressonância leva 20, 30. Então, a gente faz uma tomografia simples, sem contraste. E o mais engraçado é que a gente... Qual a alteração que a gente espera achar na tomografia, Luísa? Nenhuma. Nenhuma. A gente espera achar nenhuma alteração. A gente espera uma tomografia normal. Porque a tomografia, nesses casos, ela é feita para a gente descartar o AVC hemorrágico. Exatamente. A nossa realidade aqui, né, e a gente tenta abranger todo mundo, a galera que trabalha nas UPAs, nos PAs, a galera das salas vermelhas, dos centros hospitalares maiores, e a gente sabe que a tomografia não é disponível para todo mundo. Então, nesses casos, lembrar sempre de fazer regulação via SAMU, tá bom? Que é quem regula esses casos de AVC. E aí, aqui no estado, a gente regula até 96 horas, né? Então, faz o contatinho com o SAMU para referenciar esse paciente e otimizar esse tempo dele estar fazendo a tomografia e de estar indicando aí o trombolítico, né? Porque a terapia de reperfusão cerebral, ela pode ser feita com trombolítico venoso, alteplase venosa, mas ela pode ser feita também, e aqui no estado a gente tem essa referência, e em muitos lugares do Brasil talvez vocês também tenham, com trombectomia. Sim. Tá? Então, por hemodinâmica. O que é trombectomia? Deixa eu tentar simplificar, que os detalhes técnicos da trombectomia não interessam muito ao não especialista. Por hemodinâmica. Você vai botar o paciente na hemodinâmica especializada e ele vai abrir a artéria de uma forma similar, não é exatamente igual, mas de uma forma similar ao que se abre a artéria nos infartos do miocárdio, nos IAMs, nas síndromes coronarianas agudas. Então, quando você tem um grande centro que consegue avaliar a viabilidade cerebral, mesmo após 4 horas e meia, você ainda tem chance
de conseguir fazer uma terapia de reperfusão. Nesse inteirinho aí, né, já vai envolver neuro, vai envolver o emergencista, Muitas vai vezes envolver ressonância, outros exames. ressonância, uma transferência rápida para um centro especializado. Trombectomia não vai fazer em qualquer lugar. Então, saiba dessa meta de 4h30 para fazer trombólise. Mas, eventualmente, mesmo que você não consiga atingir a meta de trombólise, lembra que você pode ter uma segunda meta, se você conseguir chegar num grande centro, de trombectomia, que ainda dá para salvar cérebro. E que é em torno aí, em algumas referências, até 24 horas a gente consegue estar fazendo essa trombectomia. Exato. Então a gente consegue muita coisa ainda, né? Fazer por esse paciente. E nesse meio do caminho, vai rolar, você vai fazer aquela checagem, você ou o centro que está recebendo, vai fazer aquela famosa checagem de contraindicações. A trombólise, a trombectomia, não são exatamente as mesmas contraindicações. Às vezes o paciente tem uma contraindicação à trombólise, mas pode fazer uma trombectomia. Sim. Mas, ao contrário do fetiche, que a maioria da galera ensina por aí, de você ficar decorando os critérios de contraindicação, gente, não decorem essa merda. Você tem que decorar para você o raciocínio clínico de quem vai fazer tentar abrir a artéria, sabe? O raciocínio clínico, a postura clínica, a postura médica de tentar abrir a artéria, de tentar identificar precoce. Então, eu quero tentar abrir a artéria, eu vou atrás do diagnóstico, eu vou correr com o paciente, eu vou tentar chegar em 4h30. Esse raciocínio clínico, essa postura você precisa fazer. A lista de contraindicações formais, gente, tem em qualquer Google, tem em qualquer celular, tem aqui, ó. Tem uma cola. Porque você não é para você decorar essa porcaria. É para você ter ela acessível em algum lugar. Por exemplo, pode ter ela acessível dentro do Emergências do Zero, que a gente tem lá. Usar na sua anamnese, Google, né? Ou usar na sua anamnese, enfim. E depois você checa, e contraindicações absolutas ao uso de trombolíticos. TCE grave, cirurgia do sistema nervoso central nos últimos 3 meses, hemorragia cerebral ou câncer cerebral, endocardite infecciosa. Aí você vai descartando. O uso de anticoagulantes menos de 48 horas. O uso de varfarin com INR maior que 1,7. Sangramento ativo nos últimos 21 dias. Eu não vou ficar lendo a lista toda aqui, não. Isso aí você pega a lista e vai checando. E vai vendo o que é contraindicação absoluta, o que é contraindicação relativa, e vai tomando a providência. Então, acho que é isso, assim, galera. Suspeitem, né? Identifiquem esse déficit neurológico agudo. Saibam como identificar isso num bom exame físico, né? Meçam a pressão e aí a gente mede também nos 2 braços, meçam as pressões, atinjam os alvos, né? Lembrar que se for controlar a pressão, o paciente chegou com 23/14 de pressão, você resolveu intervir, não é para dar captopril. Vou falar isso agora. Você pega o captopril, enrola... Não fala essa palavra. E joga no lixo. Você vai fazer nitrato venoso. Tá? Idealmente, mais fácil de falar daqui, nitroprussiato de sódio, nipride, tá? Vai pegar nipride, que você achou que eu fosse falar as palavras feias? Achei. Eu nem falo palavrão, Luísa. Imagina. Pega esse captopril. Imagina eu. Não, gente, é para fazer nipride, tá? Não tem nitride, pode ser tridil? Pode. Pode ser nitroglicerina? Pode. Aí eu tenho labetalol. Tá bom, pode. Porra, se você tem labetalol no seu serviço, provavelmente você tem nipride também, né? Mas tá, vai. Mas vamos ficar no simples. Nitroprussiato de sódio. Nada de dar hidralazina venosa, clonidina venosa, nada de dar captopril via oral, amlodipina, Lasix. Não é isso. Se você está com alvo fora da meta, você vai controlar isso com nitrato. Por quê? Porque nitrato tem meia-vida curta e é titulável. Se abaixar demais a pressão, você desliga e passa o efeito. Se não resolver, você aumenta a dose e aumenta o efeito. Tá na mão. Você consegue controlar o efeito do nitrato.
Ao contrário de medicações orais ou de outras medicações venosas que não têm indicação nesse caso. Pelo contrário, são contraindicadas formalmente. Exatamente, isso é um ponto super importante, porque a galera papa mosca nisso aí e a gente acaba piorando, né? Piorando essa perfusão cerebral quando a gente reduz muito a pressão arterial desse paciente. Vejo muita merda sendo feita com pressão arterial mal controlada, ou que está deixando de ser controlada, ou que foi abaixada demais quando não era para fazer. Vejo muito. É o erro, provavelmente o erro mais comum. E é um misto, né? Porque muitas vezes você erra na suspeita e você erra na conduta e aí você piora todo o prognóstico desse paciente, sendo que é relativamente simples de você suspeitar, de você identificar um AVC agudo aí na sua emergência. Troféu Doutor Iatros vai para... O Iatros do ano é... Não seja você, por favor. Então, assim, a dica que a gente deixa, acho que é essa, né, Léo? Nós, como emergencistas, nesse atendimento primário do paciente que chega, né? O máximo que a gente consegue de otimizar o tempo desse paciente, conduzi-lo da melhor maneira aí para intervenção, seja por trombólise ou seja por trombectomia, envolve qualidade de vida desse paciente, né? Sim. Lembrar que nem é todo AVC que vai para trombólise, né? AVCs muito grandes provavelmente não serão candidatos a trombólise porque tem um risco de sangramento muito grande. E aí você pode, por exemplo, usar uma escala como o NIHSS, o National Institute Health Stroke Scale, né, para você mensurar isso aí, se o AVC é muito grande. E AVCs muito pequenos, via de regra, também não vão para trombólise, porque, de novo, o risco de sangramento supera o risco do AVC em si. Lembrando que AVC muito pequeno pode ser ou essa mesma escala, o NIHSS, pode ser por um score baixo, mas nem sempre, porque às vezes assim, o paciente teve um AVC, só perdeu o movimento do mindinho. Tem o NIHSS lá embaixo, vale a pena trombolizar? Para a maioria da população, não. Mas se esse cara for pianista, talvez sim. Então, o conceito de déficit muito grande, déficit muito pequeno, também tem que ser contextualizado e individualizado para cada paciente. É isso. É isso, galera. Então, ficamos por aqui. Quiser mandar dúvidas, sugestões de tema, críticas, elogios... Prolongar o papo, né? Prolongar o papo. Xingamentos só para mim, nunca para Luísa, que ela é menina, precisa ser protegida. Mas pode me xingar, manda... a gente está sempre respondendo todo mundo que entra em contato com a gente. Vocês me encontram no @emergência raiz lá no Instagram e no @Luísa Brown. Sigam lá para mais dúvidas. Estamos à disposição. É isso. Até o próximo episódio. Um abraço. Valeu, galera. Tchau.